Olá pessoal, que todos estejam bem. Meu nome é Marli Borges, sou psicóloga. Estou aqui hoje com a Isaura, também psicóloga, e a gente vai falar um pouco do projeto que a gente já tem, mas que a gente está implementando, que é o Ateliê da Memória. E a gente vai fazer um bate-bola aqui, focando o envelhecimento, a memória, o cérebro, enfim. E aí eu passo a palavra para a Isaura para ela se apresentar. Ela é dona do Instituto de Psicologia e Bem-Estar, onde funciona o Ateliê da Memória. E então passo a palavra para ela e a gente vai conversando aqui. Sim, Isaura? Olá, Marli. Muito prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse projeto, né, da gente poder trazer esse assunto que é de suma importância para as pessoas, que é o envelhecimento cerebral, Sim, o país está que envelhecendo rapidamente. exatamente, a gente pouco se fala, ainda tem poucas políticas públicas, né, Sim, poucos debates, poucos eh, eventos isso. culturais que abordam a importância da gente cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, né, Sim, importante. e envelhecer com qualidade, Isso, né. um envelhecimento de sucesso, Exatamente. saudável. E uma vez você me disse uma coisa muito que ficou na minha cabeça, que assim, o o velho ou o idoso, qualquer termo que a gente possa usar, Isso, é o jovem que deu certo. exatamente. Então a gente tem que focar nessa perspectiva de vida, né, de vida longa, de oportunidades que a gente tem. Sim, É aquela coisa, quando a gente é jovem a gente não pensa, mas não. quando a gente está mais velho, a gente fala: "Nossa, a oportunidade que eu tive de conhecer meu neto". Isso. Envelhecer é um aprendizado, e a gente precisa aprender a ser velho. Nunca fomos velhos, então a gente vai caminhando. E a partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecendo. Então esse é um fato, não é uma opção, porque se pensar em opção, ou a gente envelhece ou a gente morre. Então Exatamente. envelhecer bem, sucesso e presente na vida, vivo na vida, é o mais importante. E esse projeto busca isso, não é mesmo? Exatamente. E aí a gente vai trabalhar a estimulação neurocriativa. Sim, A gente muito se fala da estimulação cognitiva, né, de trabalhar nosso cérebro sim, sobre outras perspectivas. sim. E Que esse são importantes também, sim, né, mas é claro. muito Mas assim, a gente vai trazer o viés para aquilo que a gente estuda, para aquilo que a gente tem um foco, sim, né. E o sim. ateliê da memória, ele vem com uma proposta muito interessante, Uhum. que é trabalhar o cérebro de uma forma criativa e lúdica, Lúdica. leve, né, Sim, descontraída. e precisamos de leveza para a vida. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente traz para a nossa vida algo mais leve, descontraído, a gente faz com prazer, né, Com com certeza. vontade de ir, de usufruir desse serviço. Então, Isso. é um serviço feito com muito amor, muito carinho que a gente desenvolveu, exatamente para isso, né. Eu sou formada há praticamente 15 anos, né. Sim, E nessa caminhada a gente vem estudando, descobrindo, experienciando coisas, e eu acho assim que a gente trabalhar com o que a gente gosta é um grande desafio, com certeza. porque a gente vai testando uma coisa, outra, atende um público, não gosta, não se identifica, e de repente quando a gente se encontra, se realiza, Sim, isso é isso é uma parte muito importante, porque sim. trabalhar para a gente ter uma renda financeira é necessária, Claro, e a gente quer ter conforto, ter uma claro. qualidade de vida. Uhum. Porém, se a gente E trabalha com valorizar o prazer, trabalho, né. isso, e quando a gente trabalha com prazer, Hum. é uma outra, né, eu acho que assim, a gente vai nem sente que está trabalhando. E esse estudo que você está falando, não é teórico, é prático, porque a gente já vem fazendo, a gente já vem trabalhando com ateliê, e a gente está vendo que dá muito certo e que as pessoas que estão lá, elas estão bem com isso, né, cada dia mais.
e caminhando todos juntos, assim, para um envelhecimento de sucesso mesmo. E a gente percebe na clínica, né, no consultório, os idosos que vão para o ateliê da memória, que, para quem não conhece, o ateliê é um serviço que a gente desenvolve com pessoas acima de 60 anos para estimular, né, na prevenção e tratamento de doenças demenciais. Então, o público maior que nos procura é pessoas que querem prevenir, pessoas que estão saudáveis, com Isso. autonomia e querem, de certa forma, melhorar, estar envelhecendo com qualidade, que foi o que a gente falou agora há pouco. E aí, assim, a gente percebe na clínica uma capacidade que o idoso tem de se estimular e trazer um vigor para a vida, É. né. Aí a gente pode pensar naquela parte, né, de que muitas vezes a pessoa acha assim, que depois de uma certa idade não aprende mais nada, né, aquela velha história, assim: "Não, agora eu já estou velho, não aprendo". A gente aprende sim, e aprende até o último instante. Se você viver 100 anos, com 100 anos você está aprendendo coisas. E olhe lá que está ensinando também, né. É, com Teve certeza. há pouco tempo teve uma senhora de 100 anos lá com a gente no ateliê, e ela estava ensinando a as colegas a fazer tapete, Isso, né. e assim, Foi muito a gratificante. gente trabalha com muitas técnicas da arte, né, a Uhum. gente pinta, trabalha com escultura, com colagem, pintura, a gente traz um pouco a perspectiva da meditação, que é Sim, reequilibrar, os pensamentos, né, trazer um bem-estar e corpóreo também, né, que é sim. importante. E essa metodologia é uma metodologia que a gente vem desenvolvendo para para estimular o cérebro, mas também abrir novos horizontes. Então a pessoa, quando ela começa a pintar, ela se descobre ali num processo que ela nunca tinha parado para É, pensar. muitas vezes ela chega assim: "Ah, mas eu não sei fazer isso, né, é difícil". Aí fica ali um pouquinho, quando vê se é uma coisa linda, um desenho lindo, né. E a gente tem casos interessantes que são idosos que às vezes chegam depressivos, né, eh, com uma certa apatia, vão começando devagarzinho, vão fazendo as atividades, e ao decorrer do tempo a gente percebe que ela vai trabalhando processos internos. Hilmer, no seu livro A Força do Caráter, ele vai dizer que nós, quando envelhecemos, a gente vai tendo um ponto, um propósito, que é fortalecer aquilo que a gente já tem de características. E o aprendizado no processo do envelhecimento é algo que não é mais externo, né, não é mais para as pessoas. Quando a gente está jovem, a gente tem aquela a correria do dia a dia, que a gente tem a necessidade de educar os filhos, de conquistar um bom emprego, mas quando a gente envelhece, né, quando a gente passa desse ponto, não é mais o externo tão importante, e aí a gente vai amadurecendo: "Quem sou eu? Para que estou aqui?". Autoconhecimento fundamental. E tem outra coisa aí no ateliê também que a gente precisa lembrar, é a saúde social, né, que é trabalho em grupo, então a socialização ali é importantíssima e muito válida, né. É Porque porque quando a gente está em grupo, quando a gente faz esse trabalho no coletivo, as pessoas, elas criam conexões. sim. E a conexão, ela é importante, porque eu ativo a minha memória. O nome de alguém que eu lembro é de algum parente, algum familiar, né. A história que eu escuto ali talvez me identifique com alguém que eu já vivenciei, que também viveu aquela história. Então, a conexão, essa relação que eu crio no grupo, essa sinergia que eu crio no grupo, ela é Sim. importante e fundamental para o meu bem-estar, né, porque eu saio dali, com outros assuntos. Quando eu estou em casa, eu estou ali vivendo
sempre aquele ritmo daquela O forma. cotidiano, né. Exato. Às A vezes vai pra rotina. televisão, que muitas vezes é só notícia ruim. E quando eu estou em grupo, eu renovo, né, as minhas energias, eu renovo o meu assunto, eu consigo falar de outras coisas, e isso é de uma capacidade neurológica tamanha que me faz, estar sempre atualizando, Hum. sempre Uma renovando. troca valiosa. Exatamente. É. Pois é, nisso a gente vou fazer algumas perguntas aqui para a gente ir interagindo sobre um pouco do que fazemos, né. Aham. Antes Então, disso, Marli, fala um pouquinho de você. ah, estou lá no ateliê com a Isaura já, na verdade eu estou no instituto desde que começou, né. Então assim, muitas experiências. E o ateliê realmente é muito gratificante, porque as experiências que a gente tem tido lá durante esse tempo, que já tem quantos anos que o ateliê 8 já anos. tem uns 8 anos, né. Então e as experiências e o que sai de lá e o feedback que a gente tem das pessoas lá, é muito gratificante, vale a pena e a gente quer realmente expandir isso, né. A gente quer crescer, porque muita gente precisa dessa oportunidade, que a gente vê o bem que faz. É um bem-estar geral mesmo. E é isso que a gente está aqui buscando, né, realizar mesmo para expandir, trazer para essa oportunidade para mais pessoas, né. E Mas e isso a e assim, eu acho que uma coisa interessante também do ateliê, é que é isso, a gente entender que a saúde mental, ela é um contexto global, né. sim. Você não fala só dos seus pensamentos, né, você Uhum. fala dos seus hábitos Sentimento, diários, da sua alimentação, da atividade física, sim. é o corpo como um todo Como um interagindo. todo, que é junto, né, tá sempre junto, corpo e mente, E se a gente e as for olhar emoções estão aí. exatamente, e se a gente for olhar para o idoso, né, assim, de um modo geral, se a gente for olhar para nossa família, né, quantas pessoas acima de 60 anos, para É, os nossos amigos. Então, se a gente vai expandindo, a gente percebe que realmente a sociedade ela está envelhecendo e que sim, precisamos trabalhar isso de uma forma, pontual para que o nosso envelhecimento seja um envelhecimento de qualidade. sim. E para nós que estamos trabalhando com isso, é um jeito respeitoso e amoroso de trabalhar, né, com as pessoas. Gente, a gente tem que pensar que a gente envelhece sim. Daqui a uns anos, quem não é velho hoje, vai ser ou vai estar cuidando de alguém ou próximo de alguém. Muito isso, né. Nosso país, enquanto, os outros países estão duplicando essa população idosa, o Brasil está triplicando. E ainda não acordaram para políticas públicas adequadas. Então, é realmente pensar e começar isso desde cedo, principalmente o respeito ao idoso, né, e a amorosidade. Às vezes as pessoas têm umas crenças, né, que o idoso ou vão para os extremos, ou fala muito mal do idoso, ou o idoso vira o fofinho, sábio, e não é isso gente. O idoso, o envelhecimento, ele o velho, o idoso, ele é o que ele sempre foi. A pessoa está lá. Você olha para uma pessoa de 80 anos, lá dentro está a criança, está o jovem, está aquele formando, aquele que casou, que foi pai, mãe pela primeira vez, está tudo ali. É uma história. Então, quando você olhar, não é só um velhinho de 80 anos que está ali, é aquilo ali, ponto. Não, tem muita coisa ali naquela pessoa de 80 anos. Muito, se você para e ouve, tem muitos aprendizados, muitos aprendizados. Vale a pena a respeitar o envelhecimento e saber que se tudo der certo, você vai envelhecer. Se tudo der certo, vai envelhecer. É uma realidade. Então a gente precisa trazer esse idoso bem, né, feliz com a vida, satisfeito, com bem-estar, porque ele transmite esse bem-estar, pode ter certeza.
né. Eu até desviei um pouquinho aqui agora, Mas é mas é isso, eu muito isso, acredito que a dependeu. gente, não só o idoso, olhar para o idoso, mas também para o profissional, né. Hoje a Sim, gente percebe que existem mais profissionais atentos a essa faixa etária, né, sim. aos assuntos que diz respeito ao envelhecimento, porque é isso, quando a gente pensa na perspectiva de envelhecer com qualidade, isso, exige de nós um esforço diário de mudanças, de práticas diárias diferentes, É, enfim. Então e também o jeito de lidar com uma pessoa mais velha isso. é diferente, né. É. Às vezes a gente está na clínica e eu percebo muitos profissionais, falando, mas é diferente quando a gente principalmente quando a gente pega uma pessoa, né, vem até nós um idoso que está com um processo já de inclinação, né, cognitiva, com algum diagnóstico de Um declínio. Alzheimer, exato, um declínio cognitivo, a gente percebe, assim, que a pessoa eh ela tem resistências, porque ela percebe que ela está com dificuldade, ela percebe que ela não dá conta mais de conversar como ela conversava antes, ela não dá conta de, fazer atividades como ela É, fazia às vezes antes. traz aquela questão, né, que eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela Exato. percebe que alguma coisa E não está aí, bem. como que ela vai fazer uma atividade, como que ela vai realizar um exercício ali que você está propondo, se você não tiver todo um preparo, se você não conquistar esse idoso, se você não cativar esse idoso. Então, quando a gente vai trabalhar com, esse público, a gente precisa de toda uma dinâmica. E aí Sim. quando você fala da amorosidade, é exatamente isso, é o trato, é a forma de falar, os artifícios, as estratégias que você utiliza na clínica para que esse idoso se sinta confortável, se sinta bem, para que ele consiga de fato exercer aquelas atividades que ele precisa. Acolhido. Exato. Eu acredito que esse acolhimento, né, o amor que a gente oferece para com o idoso ali, ele é de ele é fundamental, Hum, porque é aí que a pessoa vai se sentir única, né. é, Porque é ruim quando a gente vai para um serviço que a gente é considerado apenas mais um ali, sim, mais um número, é. né. E muitas vezes a gente tem que expandir um pouco para a família, né, a família também chega em sofrimento. Eles não sabem muito como agir, né. E aí a gente trabalha um pouco da psicoeducação, né, e que é importante também, Isso, porque é um momento, assim, difícil, mas que pode ser leve, gente, pode ser muito leve. com certeza. E assim, É. a leveza, porque quando a gente tem a intimidade, minha avó brincava, né, falava assim: "Intimidade é uma merda". Porque é isso, a gente tem uma forma de lidar com o outro diferente de quando a gente conhece aqui. "Ah, conheci você, eu trato você de uma forma". Mas as rusgas que Uhum. vão acontecendo durante o relacionamento, e aí eu falo de filho para É. de cônjuge, enfim, isso vai se estendendo que quando chega o adoecimento, as É. intolerâncias vão Mas aumentando. muitas vezes o que acontece, o que eu percebo, é a dificuldade do familiar, é porque ele quer aquela pessoa que sempre foi. Ele tem dificuldade de aceitar que a pessoa não é mais a mesma, que ela está com dificuldades, que ela tem um sofrimento. Assim como ele está sofrendo de não conseguir lidar mais com aquela pessoa como sempre foi, aquele idoso também está sofrendo, É né. porque, assim, eu vejo, Marli, de certa forma, que, eu enquanto filha, por exemplo, é difícil para mim ver o meu pai envelhecer. Sim, Porque muda os papéis. Naquele momento, a forma de olhar para essa pessoa, para esse ser humano, não é mais como o meu pai, que vai fazer por mim, que vai se responsabilizar, que vai ter uma visão de o que solucionar, né, hum, do que fazer. De é, repente, esses papéis eles se invertem e eu passo a ter que fazer pelo meu pai. é, E aí, assim como eu entendo que meu pai está em processo de transformação,
eu também preciso me transformar enquanto filha, sim. né. E é muito difícil mesmo esse momento de primeiro você perceber: "Nossa, meu pai é idoso". E outra coisa que é uma mudança de papéis que não é bem uma mudança de papéis, ele vai continuar sendo seu pai e você vai continuar sendo filho. Só que as atividades vão modificar. Você é um filho que não vai mais, ter aquilo que sempre: "Ah, eu precisei de uma coisa, eu corri, tinha que consertar uma cadeira, meu pai conserta". Bom, agora ele não vai consertar mais. Às vezes eu tenho que levar uma cadeira boa para ele. Então, assim, vai mudar as atividades. O papel mesmo pai e filho vai continuar o mesmo, né, aquele respeitoso, a hierarquia, e o pai é o que cuidou, o que fez muita coisa, o filho que recebeu. E aí vai mudar isso. O pai não vai mais fazer tanto e o filho não vai ficar naquele papel de só receber. Então, assim, é uma coisa difícil, você tem que parar, pensar, observar, aceitar. É um processo, é um processo. É um processo, mas nem sempre a gente está preparado. Não, E nunca. por Na isso que eu verdade, acho que nunca. quando a gente se depara com um adoecimento, né, é preciso procurar os profissionais. A gente também, muitas vezes, vê na clínica, familiares que não querem aceitar e enxergar aquela realidade. É, Então eles fogem, aceitação. né, a gente teve um caso mesmo de uma paciente que viu a mãe passando por todo um processo de dor, mas era tão dolorido para ela também, que ela preferia não Uhum. falar sobre o assunto. "Não, eu não quero ler, não quero estudar, né, Gente, não e a quero entrar em é, contato com isso". E a gente entende que entrar em contato é você ter ferramentas para lidar com aquilo, né, de é. uma forma melhor. E se E você a não tem, procura o profissional, Exatamente. Então, assim, que a gente não tem, isso normalmente não tem. isso isso acontece, por isso que eu acho que a gente tem que falar mais sobre o assunto, Sim, porque quando eu falo mais, eu entendo mais e eu tenho mais estratégias para lidar com aquilo no dia a dia. sim. Porque, vamos lá, uma pessoa que de repente tomava banho, né, andava e agora não anda mais, depende de mim para comer, depende de mim para andar, depende de mim para fazer as necessidades básicas. Isso é um baque enquanto cuidador, porque Sim. exige de mim, eu deixo de fazer outras coisas que também são importantes para ficar exclusivamente por conta daquela E aí eu pessoa. entro com outra parte. É muito difícil ser cuidador, gente, muito difícil. Mas se permitir ser cuidado também é muito difícil. Veja que a pessoa está acostumada a cuidar, né, e de repente ela quer um copo d'água, ela não consegue pegar e precisa de alguém que pegue. É difícil também, é muito complicado. Então essa pessoa que precisa, ela precisa acessar a gratidão, que bom que eu tenho alguém para me dar um copo d'água, isso não é fácil, também é um processo, assim como o cuidador também vê que, primeiro, o bom cuidador precisa estar cuidado, então ele não pode passar a viver a vida de quem está precisando dele. Ele precisa se cuidar também, para poder cuidar bem, mas isso é uma outra conversa, né. Então, você falou uma coisa importante que é a aceitação. A aceitação, gente, é uma palavra importante que a gente sempre fala, mas às vezes ela não é bem compreendida. Aceitação é uma não é aquele conformismo. "Ah, fazer o quê? Ai", não é conformar. Aceitação é para você ver qual é a situação, o que tem ali e o que de melhor eu posso fazer ali, qual é o meu movimento. Essa é a aceitação que a gente precisa trabalhar e trazer à tona, que não é fácil, mas é possível, né. E vamos nas perguntas? Vamos. Porque senão a gente vai falando, falando, né. Então, hoje em dia se fala muito em neuroplasticidade. Então, o que seria mesmo a neuroplasticidade e o que ela pode realmente ajudar no envelhecimento? Muito bem, a neuroplasticidade é um termo que foi difundido por volta de 1960, pelo Paul Bett. Ele é um americano neurocientista também, e ele vai
trazer uma nova perspectiva ali naquele momento, onde antes acreditava que você ia envelhecendo e parava por ali, né, então seu cérebro não se desenvolvia mais. Aquela E coisa de não aprendo mais. exatamente. E aí o que que acontece? A partir do momento que ele começa a estudar, ele percebe que o cérebro tem a capacidade de criar novos caminhos, né, de uma forma mais didática falando, né, a neuroplasticidade são novas sinapses que mesmo na fase do envelhecimento, a gente, tem capacidade de aprender coisas novas. E isso trouxe uma outro olhar, uma outra visão para o cérebro e para o nosso desenvolvimento pessoal, ou seja, mesmo envelhecendo, nós estamos nos desenvolvendo. Hoje a gente já vai, hoje estudos já apontam que a partir, a gente amadurece todo o nosso cérebro, a parte frontal, a partir dos 20, em torno dos 25 anos, né, Uhum. que há esse amadurecimento. Então, a partir de então, a gente inicia o processo de envelhecer. E aí, como a gente vai envelhecer? O ateliê da memória, ele traz uma perspectiva de atuar nessa plasticidade neural. Por Sim. quê? A gente vai exercer a musculatura, fazer com que a musculatura do cérebro se desenvolva, se fortaleça. Porque, na verdade, o cérebro é como o nosso corpo, né? A Uhum. gente precisa estar sempre na academia ou fazendo exercícios, atividade física, para a gente manter a massa E no magra. ateliê você vai exercitar essa musculatura. Exatamente. Então, no ateliê, além de eu exercitar a musculatura, eu vou desenvolver, todo uma ginástica ali, Sim. cognitiva, digamos assim, né. A gente vai, desenvolver uma nova linguagem, uma nova forma de olhar e um aperfeiçoamento. Jung vai falar que o processo do envelhecimento, ele se dá a partir deste momento onde a gente começa a olhar para dentro. Sim. Porque até então a gente olha para fora, né. Uhum. Olhar para dentro é olhar para as nossas riquezas, mas também para outros pontos que nem sempre a gente está disposto. Fraquezas e fortalezas. Exatamente. E, eh, nem sempre é fraquezas, né. A Uhum. sombra, quando o Sim. Jung vai falar sobre as sombras às vezes é uma vontade, um desejo que eu era Uhum. criança e eu fui inibido. Por exemplo, tem casos, já ouvi histórias de: eu gostava de comer pipoca com rapadura e não me deixavam". Então são coisas, às vezes, simples, É, que é. ficam ali latentes no inconsciente. E outra coisa, as pessoas, principalmente entrando no envelhecimento, elas se preocupam muito com o julgamento, né. E às vezes está presa no julgamento lá atrás e continua presa no julgamento aqui, né. Então, assim, eu até posso comer a pipoca com rapadura, mas tem um certo receio de: "Ah, alguém vai falar que está errado, que eu não posso", né. Então fica muitas vezes preso no julgamento. Exato. E no ateliê da memória, a gente vai trabalhar de que forma? Existem vários tipos de metodologias para estimular a memória. A metodologia que nós desenvolvemos no ateliê da memória é fortalecer sobre várias perspectivas, introduzindo a arte. Então, a gente vai fazer essa estimulação neurocriativa. Através da arte. Exato. Então, como a gente vai desenvolver? A pessoa vai para o consultório, ela vai estar em interação social ali, porque acontece em grupo, e nesse momento ela vai fazer atividades onde cada estímulo, se ela vai colar, se ela vai pintar, se ela vai fazer uma escultura, vai estar atuando numa área específica do cérebro. Então, nós fazemos uma programação de forma crescente, onde o seu cérebro vai se desafiando para que cada atividade possa fortalecer essa musculatura cerebral. E aí entra a neuroplasticidade com tudo. Exatamente. Então, a partir do momento que eu me desafio, que eu saio da zona de conforto, Uhum.
o meu cérebro já está criando novos caminhos. É. Então, vamos supor, eu não sei desenhar, né, isso é uma coisa que a gente escuta muito. E no momento em que a pessoa olha para o papel em branco e ela fala: "O que que eu vou fazer agora?", esse momento o seu cérebro ele está fazendo toda uma ginástica para poder encontrar caminhos, acessar arquivos antigos, para se conectar e ali, aquele momento, ter a ideia, encontrar uma solução para aquele problema. E aí ele olha para o papel e fala: "Acho que eu vou fazer tal coisa". Aí vem as crenças limitantes: "Ah, mas eu não vou dar conta. Ah, mas eu não sei desenhar", né. "Ah, mas isso aqui não é o que você pediu". Exato, porque entra a expectativa, né, a expectativa do que o outro quer. E aí a gente vai fazer esse exercício de olhar para dentro. O que que eu de repente quero? Porque aqui não tem uma coisa pré-definida: "Ah, eu quero que você faça isso assado", porque a criatividade ela vai ser estimulada a partir do momento em que eu não tenho nada pré-concebido. E isso faz com que você se desafie, né. Sim, sim. Esse é o sucesso do momento. É muito bom. Vamos para a segunda? Vamos. Quais são os hábitos diários que ajudam a manter uma memória afiada? Então, a gente vai trabalhar aí sobre a perspectiva completa. No corpo, a gente precisa de uma alimentação saudável, e a gente já vai saber um pouco do intestino, né, vai falar um É, o pouco intestino da é o segundo importância. cérebro. Exato, que hoje já se fala que o intestino hoje não, já tem um bom tempo, né, que se fala. Mas hoje está mais difundido e mais estudos, né, atualmente, Exato, mais estudos que apontam a importância do intestino e a conexão que ele tem com o para com o cérebro. cérebro, Uhum. porque é no intestino que a gente tem o maior número de produção de neurotransmissores. E E uma isso coisa que eles trouxeram há pouco tempo é que tem serotonina, né, que é o hormônio do do prazer, prazer. né. É, a serotonina, a dopamina. Então, Isso. assim, ele passa a ser até um órgão à parte, né, que Uhum, é tão importante quanto o cérebro. uhum. Então, por isso, a Fica alimentação, e aí a gente vai falar que nós somos o que comemos, né, uhum, porque o alimento ele vai trazer uma saúde vital importantíssima para uhum. prorrogar aí a sua qualidade de vida. Atividade física, Atividade física também é um ponto importante, né, porque é através da atividade física que você vai liberar todos os hormônios e a serotonina, a dopamina, que vai te trazer esse vigor, além do reequilíbrio dos músculos, e também a questão, e manter eh a força dos músculos, né, que e precisamos muito. exato. E quando a gente vai falar também, né, e a gente vai focar um pouco, puxar a sardinha para o nosso lado, né, Marli, que Claro. é a questão, da lucidez, né, Saúde da mental. saúde mental. O que que a gente faz, né, quais os hábitos diários. Então, existem aspectos específicos que a gente vai falar, que é desafiar sempre o cérebro, e aí, uma coisa que a gente fala muito no ateliê da memória, né, eu faço o ponto cruz, mas aí eu faço o ponto cruz sempre o mesmo. Isso está estimulando o meu cérebro? Não. Eu preciso me desafiar, eu preciso aprender um ponto novo, eu preciso aprender uma música nova, A né. atividade é boa de fazer o ponto, mas eu preciso buscar diferente. Exato. Quando eu faço aquilo, eu posso fazer a praticar, o mesmo ato, porém com desafios, né, com coisas diferentes, inovadoras. Trazer novidades é Sair do importante. automático. É porque o cérebro é aquela coisa, a gente começa a aprender a dirigir e daqui a pouco dirige, nem lembra se passou no pardal, né. Por quê? Porque o Uhum. nosso cérebro ele cria esse processo automático. E isso é um mecanismo de defesa do cérebro que ele precisa, ter a atenção dele para aquilo mais importante. Mas no momento em que eu trago atividades que eu faço, mas com um grau de dificuldade, eu estou estimulando meu cérebro. É aquela Então coisa de fazer um caminho diferente. Hum, exato, né, escovar com a mão que não é predominante, né, tudo isso são atividades diárias que eu vou desenvolvendo,
que vão, fazendo com que o meu cérebro pare, né, "Espera aí, como que é isso?". Eh, e eu começo a automatizar, né, Uhum, aos poucos. A partir do momento que escovar com a outra mão já está no automático, uhum. já não é mais desafiador. Então isso eu preciso estar atento para poder entender o que que eu estou desafiando, né. Então desafiar, trazer novidades, sair da zona de conforto, são aspectos muito importantes para eu estar trabalhando a musculatura do cérebro. Muito bem. Você já falou um pouquinho, mas, eh, define um pouco, assim, talvez um pouco mais teórico, né. O que que acontece com o cérebro à medida que vai envelhecendo? Então, o cérebro, ele é um músculo, como eu já falei, e a gente vai perdendo massa cefálica com o passar dos anos. Aquilo que eu f Naturalmente, Isso, normal, todo naturalmente. mundo. Isso é o processo de envelhecer, né, a gente Sim, fala até da memória: "Ah, estou perdendo a memória", mas às vezes isso é natural, até uma criança pode se esquecer, a gente tem que olhar um contexto global. E uhum. aí, o que que acontece? Como eu tinha dito, até os 25 anos, em torno de 25 anos, já se sabe que ainda está se desenvolvendo o cérebro. Então, a nossa capacidade de aprender, ela é infinita. Acontece que se a gente não trabalha, se a gente não, faz coisas diferentes no nosso dia a dia, o cérebro ele vai diminuindo o seu tamanho. E já se sabe que com as atividades neuróbicas, né, neurocriativas, o cérebro ele vai se fortalecendo de tal forma que o seu volume vai aumentando. Então, daí a importância de fazer coisas novas, aprender uma nova língua, um novo instrumento, fazer coisas desafiadoras. Isso até vai para outra pergunta aqui, que é como o cozinhar, o dançar, ele pode estimular o cérebro, né, que é uma coisa rotineira, cotidiana, mas com esses com essas atividades, você tem como estimular, Sim, fazendo a partir do momento que eu vou cozinhar, que parece ser uma coisa muito simples, né, mas o cozinhar ele requer a gente utiliza várias áreas do cérebro. Por exemplo, eu preciso planejar, eu preciso acessar, né, quem que vai comer aqui, o que que as pessoas gostam, o que tem a que tem, criação também, que né, ingredientes criar aquela isso, que comida. ingredientes eu vou colocar aqui no meu prato. Então, todo esse processo de elaboração, de pensamento, de construção do que eu vou cozinhar até eu chegar no ato, é um processo que eu já estou trabalhando o meu cérebro. Então, nesse momento, eh, se eu faço isso todo dia a mesma coisa, aquilo já não é tão Só o arroz e feijão. isso, já não é tão motivador, tão estimulante. Agora, se eu estou sempre incrementando, sempre colocando coisas novas, me desafiando, porque às vezes eu coloco o ingrediente e não dá muito certo, aí eu fico brava, mas às vezes dá certo e Mas até aquilo isso é um estímulo, né. exato, mas tem pessoas que não gostam de se sair da zona de conforto, porque elas têm dificuldade de lidar com a frustração. Então eu não entro, né, "Ah, não vou colocar coisas novas não, porque é assim que eu já fiz, eu já estou Uma acostumado com isso". resistência. Exato. E quando a gente vai analisar, os casos de sucesso de pessoas que envelheceram bem, com qualidade de vida, né, prevenindo o as doenças demenciais, por exemplo, né, como o Alzheimer, elas se desafiavam Se ao longo da permitiram. vida, acreditavam na sua capacidade e não davam tanta importância quando não dava muito certo. Uhum. Então O errar faz parte do caminho. exatamente. Então, assim, a gente fala do cozinhar, mas não é só cozinhar, Sim, né, ou tantas outras atividades que a gente faz no dia a dia, que são importantes, mas a gente precisa analisar como está essas atividades, de que maneira a gente está desempenhando essas sim, atividades, para que isso de fato seja uma forma com que eu consiga manter o meu padrão e a minha qualidade de vida a longo prazo. sim.
E qual a relação das doenças demenciais, do Alzheimer, por exemplo, com a administração das nossas emoções? Então, eu gosto muito da teoria da psicossomática, né, da metafísica do corpo, que vai falar da importância das nossas emoções para com a nossa saúde mental. Uhum. Então, se a gente for parar para pensar, o cérebro ele é imbuído de várias glândulas que fazem conexões com as nossas emoções, como o Sim, hipocampo, a amígdala, né, o sistema límbico, que sim, são áreas do cérebro que vai fortalecer a nossa memória também. A nossa memória, ela está diretamente ligada às nossas emoções. A gente lembra de coisas no passado, de um cheiro, de uma comidinha da minha avó que eu gostava muito, do perfume do meu primeiro namorado, né? uhum, Tudo isso são memórias afetivas que nós temos e que impactam, que selam. Então, quando a gente vai trabalhar, eh, e isso foi uma coisa que eu até coloquei em certo momento nas redes sociais, de por que será que o que que acontece com as pessoas emocionalmente quando elas desenvolvem um quadro demencial, né. E aí a gente vai entender que é o quê? É as pessoas elas vão vivendo a vida em função dos outros. Né, então você fala assim: "Nossa, mas a mamãe sempre foi uma pessoa tão boa, fez de tudo em casa", mas você vai olhar qual é a identidade, qual é a identidade que essa pessoa teve, do que foi marcante, né, porque quando a gente tem uma identidade forte, as pessoas sabem o que que você gosta, onde você foi, quais são as suas aptidões, quer dizer, sabe coisas a seu próprio respeito. Mas muitas vezes essas pessoas elas vão deixando o seu querer de lado e deixando sobressair o querer do outro, sim, vivendo de forma submissa, né. E além disso, existe a conectividade com o outro. Quando a gente está numa relação familiar, numa relação social, a gente entra numa conexão com o outro, né, Marli? É aquela coisa de não é só estar com o meu filho, mas uhum. como Como estar com meu está? filho. Sim, Então, isso tudo é uma conexão, né? Quando eu estou ligada a ele, quando eu sim, estou presente naquele momento. presente no momento. E geralmente as pessoas que desenvolvem eh, a doenças demenciais, quando você vai olhar Isso para seria uma trás, característica. exato, ela passa a deixar de lado um pouco o seu querer em função e detrimento do outro e não consegue estabelecer essa conexão com a sua rede social, Vai perdendo vai mesmo. perdendo. Uhum, entendi. Eh, como que o sono afeta a memória e a concentração? Então, o sono é um Fundamental. nossa, ele é assim, se a gente vai estudar, a gente vai ver o quanto que o sono ele está ligado a tudo. Ele está Uhum, ligado à alimentação, ele está ligado à atividade física, ele está ligado à nossa prática diária. A gente não dá o devido valor para o sono. E o sono ele é de extrema importância, por quê? Porque é como se você precisasse daquele momento para o cérebro fazer aquela faxina. Ele vai ver tudo que ele aprendeu, tudo que ele descobriu ali naquele dia, e ele vai sedimentar ali para o cerebelo e vai uhum. falar: "Ó, isso aqui é importante, isso aqui O pode ficar". que eu acho interessante é como ele seleciona, né, seleciona o que fica, o que vai para outro cantinho, mas você tem que buscar. Então, como o nosso cérebro seleciona as informações do dia, né, Exato, e assim, o sono ele vai reequilibrar as energias também, é a né. limpeza ali. Você vai se reestruturar para é assim, é como a máquina, né, a máquina Uhum. precisa fazer toda essa limpeza, selecionar o que precisa, o que não precisa, o que é bom, o que não é bom, para que você esteja renovado para o próximo dia, né. Sim, com certeza. Então o sono
ele é fundamental e assim, a gente vai olhar até para as doenças como o transtorno bipolar, né, quando a pessoa ela tá num nível muito De alto mania, de mania é porque a fase da mania, ela é o excesso de excitada. dopamina que fica no na pessoa, então ela Uhum. tá super excitada, ela não dorme, ela fala demais, ela sabe tudo, e o sono, nesse momento, é o primeiro a ser afetado, e é Sim, o principal, quando a pessoa ela começa a se para reequilibrar, trazer o equilíbrio. o sono ele volta ao normal, então o sono é um indicador importantíssimo para a qualidade da saúde mental. Saúde mental em geral, né. Sim. É. Outra pergunta: como lidar com esquecimento frequente sem entrar em pânico? Isso é algo importante, né, porque existe o estilo de pessoa uma característica de algumas pessoas que, às vezes, esqueceu alguma coisa, ela já entra em pânico, ela já acha que está doente. E aí acha já que está com Alzheimer. Exato. E aí entra em desespero. E o desespero não leva a gente a lugar nenhum. Então, quando a gente vai entender o esquecimento, o esquecer em si é algo natural. Todos nós esquecemos. O É que a gente até uma precisa defesa às vezes, né. Esqueci. isso. Porque tem coisas que não é tão bom ficar esquecendo, né, Lembrando. lembrando. Não é tão bom ficar lembrando. São traumas, são coisas que a gente passou que muitas vezes a gente não quer lembrar. Uhum. Se não for de uma forma terapêutica, que vai trazer um crescimento e evolução, não é Uhum. porque a gente ficar lembrando daquele evento que não foi tão É, bom. porque muitas vezes, essa lembrança, ela vem, mas eu não sei como lidar com ela, o que que eu faço disso? E fica ali um incômodo que pode trazer um adoecimento ali, né. Exato, e aí a hora da gente entender a importância de um profissional de saúde, Sim, principalmente o psicólogo, né, que é tão às vezes é mal visto mesmo pela sociedade, eu acho que isso evoluiu muito, acho que melhorou. porém ainda existe Ainda. um preconceito, né, de: É porque fica "Por naquela que que eu vou questão, para o né, psicólogo? mas Tô acha assim: "Eu vou doido". lá que ela vai resolver minha vida", realmente não vai, É, mas ela vai exatamente. ajudar você a entrar no caminho que você vai encontrar, né, até para você administrar melhor isso. Exato. Esses incômodos que tem. E aí, É para assim isso, não é para resolver. Vai lá: "Ó, eu tô com isso, resolva". Não, infelizmente não. é. É porque se conhecer é um processo, né, Sim, e é um processo que a gente, é desafiador, mas que quando a gente olha para trás e a gente percebe mudanças comportamentais, ganhos que a gente tem quando a gente muda, isso traz um vigor maior, né. sim. E aí, assim, quando a gente vai pensar na questão do pânico que você estava falando, né, da Uhum, gente, esqueci, agora? Eu acho que, dentro de tudo que a gente vem estudando, primeiro ponto é olhar de uma forma global, né. É um esquecimento pontual? Com que frequência? De que forma, né? uhum. Como que é a forma que eu esqueci? É, Isso é importante, porque muitas vezes a memória, ela está associado também à atenção. Então, por exemplo, se a pessoa tem hiperatividade ou se ela é muito ansiosa, ela não ansiosa. presta atenção No naquilo momento que tá e a fazendo. gente, para o cérebro reter aquela informação, ela precisa de sedimentar aquela informação, ela Sim, precisa fixar no cérebro. E é, para isso a gente precisa de é. foco e atenção. Outro dia até estava ouvindo uma dica bem legal, porque muita gente reclamando que: "Ah, eu tô com óculos e esqueço que eu deixei, aonde que eu deixei", e fico ali. Aí a pessoa dando uma dica que eu achei interessante, que ela falou assim: "Olha, quando você for colocar o óculos em cima da mesa, você olha para o óculos: 'Estou colocando o meu óculos em cima da mesa'". Quer dizer, você está dando tempo, isso que você acabou de falar, você está dando tempo do seu cérebro saber o que que você está fazendo ali. Então você vai ficar lembrando que botou o óculos ali, né, mesmo que não fica ali, né. Eu achei essa dica bem interessante, porque às vezes a gente faz no automático mesmo, você está correndo ali, põe e aí não vai lembrar onde é que deixou. Exato. Ou fazendo mais de uma coisa, né, multitarefa também, que não É. é
Muito bom. Sim, há pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo e isso não é bom por conta disso, porque quando você é multitarefas, você está fazendo com que o seu cérebro esteja alerta para muitas coisas ao mesmo tempo. E nisso você peca na atenção, na concentração. Então você não Perde, né? consegue sedimentar a sua atenção ali naquilo que você está fazendo. E aí, com o passar do tempo, é como se o seu cérebro estivesse superexcitado, e isso vai cansando. Isso não Cansa. é positivo, entendendo toda essa visão da ginástica cerebral, da neurocriatividade, né, da estimulação neurocriativa. E Uhum. aí, assim, é uma coisa que eu acho importante, que a gente fala que é importante se tranquilizar, né, entender que não é por qualquer motivo que você está com Alzheimer ou com uma doença de declínio cognitivo. Isso Porém também, desculpa, só cortando, que o Covid também potencializou isso, né, então teve alterações aí também que tá tendo muita queixa sobre muitas isso, né. sequelas, né. É, É, mas a gente tem visto também que a grande maioria das pessoas que tiveram Covid e entraram num tratamento, porque aí é necessária a estimulação também, sim, né, sim. é como uma fisioterapia. Você precisa fazer a fisioterapia neuróbica para que você consiga resgatar. Quando a gente fala da neuroplasticidade cerebral, é exatamente isso. Uhum. Aquele caminho está obstruído, então você vai criar um outro caminho Estimular para isso, né. fazer aquela mesma atividade. Então, quando você, por exemplo, né, por conta de alguma doença como o Covid, afeta a sua memória e você faz uma ginástica cerebral, você consegue desenvolver um outro caminho e manter aquela atividade que você fazia antes. Sim. Agora sim, como uma forma e título de conhecimento, né, eu acho que é importante a gente frisar, né, como uma alerta para a saúde mental, é, é preciso estar atento à perda de memória, né? Porque o que que acontece? Quando a gente perde a memória, já perdeu. Então, quando falha a memória, é diferente. É porque aí vem aquela questão do neurônio que morreu, né. Exato. É aquela história. O Alzheimer, a demência, é como se você tivesse várias luzes, né? Uma plaquinha de luzes. Isso, você tem várias luzes e ali aquelas luzes elas vão se apagando, vão se apagando, vão se apagando. E se você não tiver atento a isso, isso demora anos para que você note, né, para que você veja que algo de errado está acontecendo. Perceba um sintoma real, né. Exato. E aí, o que a gente precisa quanto mais tempo a gente estimula, a gente A previne, precocidade aí é fundamental para mais a ter gente mais consegue. qualidade. Exato. Então, quanto mais você previne, quanto mais estímulos você tem na sua mente, quando você faz esses exercícios, essas atividades, mais você prorroga, né? Existem estudos já de de pessoas que quando foram estudar o seu cérebro, tinham indicadores de Alzheimer, de demência, mas não tinham comportamentos, falas, demonstrações de demência. Por quê? Porque na sua vida, exercitava, fazia, estimulação. Então a gente vai entender que é possível sim, né, Hum, e aí a gente vai entender como a neuroplasticidade, a o estímulo, a ressignificação, né, dos sim, conteúdos é. emocionais, tudo isso são atividades que a gente vai elaborando com o tempo e, trabalhando o seu cérebro para que você consiga, prevenir prevenir que essa doença ela Se se instale, né. instale ou, É, tome uma proporção muito é. maior, né. Sobre isso, eu li outro dia uma pesquisa que eu achei bem interessante. Era um convento de freiras e aí, foram fazer depois, já que foram morrendo, né, e aí foram
fazer exames e tal, descobriram que muitas delas tinham Alzheimer, só que não aparecia, porque elas tinham atividade o dia todo, né, então elas tinham aquele de limpeza, das orações, então elas não desenvolveram, assim, um sintoma. Elas tinham ali a já o Alzheimer, já estavam lá, mas elas não A perderam, doença não se não se manifestou, né. manifestou, não teve sintomas, porque elas tinham muitas atividades ali dentro, né. Exatamente. Então, é aquela coisa de pode até ser que se elas vivessem mais ainda, poderia já aparecer. Então é aquela coisa de manter funcional por mais tempo, né. Então É, é isso. exatamente. E aí, Falando assim, só eu acho que é importante é isso, perceber, como é que tá a fala, né, se a pessoa ela tá com uma fala, eh correta ou se ela já não tá mais, conseguindo manter uma linha de raciocínio, como que tá a concentração dela, se ela devaga em muitos momentos, e ou observação. então todos esses sintomas, eles são importantes para que você leve a coisas diárias, né, que a pessoa está acostumada a fazer e de repente ela não se lembra mais. Um medicamento, É. fazer uma comida, como a gente falou agora há pouco, né, é a realização do alimento. Então, são atividades que a pessoa ela está super acostumada a fazer e que de repente já está falhando. Então, Isaura, mas é difícil também para a família perceber, né, uma por resistência, por negação, perceber que já está tendo alguma coisa errada, né. Então, às vezes, com isso, acaba demorando para ir procurar ajuda ou procurar um diagnóstico. Lembrando sempre, gente, que o diagnóstico precoce, ele é benéfico, tudo bem que é uma notícia difícil, ruim, tem que lidar, mas por outro lado, ele ajuda que a pessoa comece um tratamento e que ela fique funcional por mais tempo. Isso beneficia a pessoa, o paciente, com certeza, e também o familiar, porque ela estando funcional e manter ela independente o máximo possível, é benéfico para todos. Então, vale pensar nisso, né, e se abrir um pouco para Isso. E a gente perceber. tem e nós temos casos, muito significativos no ateliê de pessoas que não sabiam que tinham nada, né, já tinham visitado vários médicos, foram até a gente, procuraram, e naquele momento a gente encaminhou para os profissionais, né, eh, especializados, como o neurologista, né, fizeram uma avaliação, é importante fazer uma avaliação neuropsicológica, para fazer uma varredura de como que está esse cérebro, quais áreas estão funcionando, quais não. Não só o exame, de uma tomografia, por exemplo, mas também Uma uma avaliação, ressonância. um teste psicológico, ele vai mensurar muitos aspectos. E aí, quando você avalia e entende, olha, tem uma inclinação para isso, a minha memória está em déficit, mas a minha concentração está boa. Então, que atividades a gente pode fazer para fortalecer aquilo que está já em declínio? E aí, a gente percebe assim, nossa, agora eu estou conseguindo localizar melhor minhas bolsas, né? Que eu Hum, não estava achando. Hoje eu já sei que dia é hoje, que eu já não sabia mais. Então são relatos que a gente entende que são coisas muito simples, mas que no dia a dia vai fazer uma grande diferença para a pessoa ter uma autonomia, para mandar uma mensagem no celular, para falar com algum parente, para perguntar, né, para entender que tem essa troca social importante. Então tudo isso são aspectos que com a estimulação neurocriativa a gente vai adquirir uma qualidade de vida no dia a dia muito melhor para aquela pessoa. é fundamental. Voltando um pouquinho na questão da memória, afinal, beber café prejudica ou melhora? Qual a diferença, assim, para a memória, tem alguma? Então, o café tem a cafeína, né, que é um estimulante, e ele, de fato, ele estimula o cérebro, ele aumenta ali momentaneamente o foco e a atenção. Ele é positivo dependendo da quantidade do uso.
Se você passa a usar numa quantidade elevada, ele começa a afetar o sono, e o sono é algo fundamental para a memória. Como já Então, dissemos. a memória, ela tem ela é afetada pelo café se você faz um uso prolongado, né, e aí isso vai ter malefícios a longo prazo. Então a gente tem que entender que o alimento ele é fundamental, ele pode ser positivo ou negativo, depende da forma com que você utiliza esse alimento, né, que você Sim, administra ele. isso. E assistir TV faz mal para o cérebro dos idosos? Então, a TV ela é um distraidor, né. Uhum. Se for para relaxar, um minutinho ali, né, uma meia hora, ok. Mas se você faz o uso contínuo, E principalmente ouvindo notícias ruins? porque tem um impacto emocional, né. Sim, A notícia ruim, ela vai me impactar emocionalmente, e aquilo vai reverberar em mim de uma forma muito ruim. prejudica. Prejudica a minha qualidade, o meu bem-estar ali naquele momento. Eu começo a pensar, ter pensamentos, né, eh, o pensamento ele tem uma força muito importante no sentido de, fazer com que eu realize e conquiste coisas ou que eu me prive, né. Uhum. Então, quando eu assisto TV, por exemplo, eu preciso analisar, e isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência em idosos, onde as pessoas elas passam a ter na rotina dela, a TV como algo prioritário. E aí a gente vai deixar de fazer atividade física, a gente vai deixar de ir em eventos sociais, familiares, a gente vai deixar de ler um livro, A e o às que vezes até se que alimentar bem, né. exato. E aí o que que acontece na TV? A TV ela não vai fazer essa ginástica neural que a gente precisa, que estimular o raciocínio lógico, eh, criar pensamentos, raciocínio crítico das coisas, né. Eh, Porque a gente fala assim: "Ah, mas eu estou assistindo um noticiário". Sim, mas a até que ponto você de fato está estimulando o seu cérebro? Agora se você faz um caça-palavra, se você faz um jogo da memória, se você está pintando, está construindo algo, está fazendo uma marcenaria, por exemplo, está fazendo ponto cruz, você está se estimulando ali, você está exigindo do seu cérebro vários requisitos: atenção, concentração, planejamento, realização, construção de ideias. Então, quando você está lendo um livro, por exemplo, você está se estimulando muito mais do que assistindo a TV. Então, a TV, se a gente não tomar cuidado, ela se torna um vilão, sim, para a memória. E a palavra cruzada ajuda mesmo? Então, a palavra cruzada, ela vai ajudar se você não está habituado àquilo ali. Lembrando que a gente precisa sair da zona de conforto. Então, se você bate o olho e a palavra cruzada você já de cara sabe qual é a palavra, aí ela não é mais estimulante para você. Agora, se aquilo ainda está na fase do desafio, aí sim, aquilo é um bom exercício. Então vou encerrar com uma pergunta bem interessante, assim, que eu acho bacana, que é como treinar a mente usando a música. Então, a música, ela é fantástica, né? Sim, Porque a memória musical, ela assim, a música ela está muito ligada às nossas emoções. sim. Então, quando a gente acessa a música, a gente está acessando o nosso sistema límbico também. E como a gente pode fazer isso? Então, você pode aprender um instrumento, você pode colocar músicas que você gosta para ouvir, Uhum. né? É, e tem pesquisas que apontam mesmo que a música é a última que o cérebro apaga, né, no Exato, processo de Alzheimer, por exemplo, né. isso. Que às vezes a pessoa está ali quietinha, mas se ela ouve a música ela consegue acompanhar, né. E assim, durante todos esses estudos, Marli, eu tenho visto que a música, ela tem uma capacidade de ressignificar os nossos traumas de uma forma muito peculiar. Então, à medida que eu consigo fazer,
o casamento de uma música com pensamentos proativos para a minha Sim, vida, ela tem uma potência tão grande que me faz despertar para me sentir mais capaz, me sentir mais ativo e poder eh me predispor a novos desafios. sim, E eu acredito, assim, encerrando e trazendo como uma reflexão, porque eu acho que envelhecer é para todos nós, não só sim, para as pessoas que já estão, né, numa no idade, processo. mas para nós jovens, né. Eu Sim, acho que volta à eu frase, né, o velho é o jovem que deu certo. Exato. E eu acredito que envelhecer, a idade, ela não é o que define a O gente. cronológico, né, Eu acredito que é como a gente que estilo de vida a gente adota. estilo de vida. Então, como é as minhas práticas diárias, o que que eu tenho visto, Cuidar dos e hábitos. aí como psicóloga, eu falo com muita propriedade, de todos os pacientes que eu atendo, a nossa memória, ela está muito ligada a como nós encaramos a nossa vida. Se a gente encara a vida de uma forma, positiva, a gente dá certo, a gente flui, a gente acredita, a gente se sente capaz, a gente se arrisca, a gente vai lá e faz. Agora, se a gente acha que não é pra gente, que não dá conta, que tá ruim, se a gente entra numa onda pessimista, a gente vai se afundando num processo depressivo, e a gente não sai do lugar. É, Então, a viver é se arriscar, é se dar a oportunidade de viver adrenalinas. E é, não é adrenalina de pular no paraquedas, é sim, adrenalina, às vezes, de falar oi para uma pessoa no é, elevador, de dizer: "Oi, tudo bem? Bom é. dia", É porque né. no pessimismo a gente se limita e se paralisa, né, Exato. E não fica não naquilo. realiza. Então, eu desejo a todos, né, que tenham É, escutado e assistido a gente, e que, tenham sido informações que acrescente vocês, né, para que vocês consigam, ah, ter uma qualidade de vida, um envelhecimento, né, de de qualidade, de sucesso, né. sucesso. E a gente agradece, muitas boas informações, espero que ajudem as pessoas, que dê uma clareza, né, uma consciência em certos aspectos. E agradeço muito as informações, tudo que você trouxe. Então, muito obrigada e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, E até sim, breve, ou né. abrir se abrir para esses cuidados, né. É E isso gente, é aí, cuidados e autocuidados. é isso Então, aí. obrigada, Eu que tudo de bom para agradeço. todos.